para mais um videocast da Super Varejo e agora eu vou entrevistar o Fernando Luiz, ele é especialista em varejo. Tudo bem, Fernando? Eu tô ótimo e agradeço a oportunidade aqui. Eu que agradeço a sua presença, viu, aqui no nosso videocast. É isso. Fernando, você tem uma trajetória incrível no varejo, eu sei um pouco da sua história e eu queria que você contasse, né, para o Legal. nosso público. Como é que você começou no varejo e que tipo de serviço que você oferece hoje para o varejo? Não, bacana. No varejo, eu tenho uma história muito peculiar, né? Eu iniciei ainda como empacotador. Eu comecei ali com a maioria das pessoas. Mas eu iniciei como empacotador fazendo assim, freelances, finais de semana. E aí eu, interessado em trabalhar, querendo trabalhar, precisando até de uma renda para ajudar a família. Aí eu comecei como empacotador e fui contratado para trabalhar na empresa, que eu iniciei na empresa da família. Posso falar assim hoje, mas vamos decorrer Qual o o nome assunto da aqui. rede que você... É Barracão Supermercados. E aí em Bauru, interior de São Paulo, iniciamos, lógico, uma loja. Hoje são 8 lojas em 5 cidades, expandiu. Mas bem no início, eu comecei ainda como repositor de FLV. F, né? Frutas, verduras, legumes e flores, que é o hortifruti. Iniciei e depois fui contratado para fazer um trabalho no cartazeamento, comunicação, que eu adoro. E depois de passado um tempo, a minha história no varejo, quando eu estava bem engatilhado, estava, né, já picado pelo varejo, eu conheci uma pessoa no interior da loja que foi bom no primeiro momento, foi ruim e até hoje está muito bom. Que foi a filha do dono, a minha esposa, que é a esposa hoje, a Maísa. E aí, depois de um passado de um tempo, numa quinta-feira, me lembro muito bem, acabado todo o trabalho. Aí o gerente chegou e falou: Fernando, com lágrima no olho, e ele é muito firme, sabe, de uma palavra só, bem reto, eu preciso te mandar embora. Eu falei: menino, mas o que tá acontecendo? Ele falou: cara, você fez coisas que não devia. Eu falei: mas o que eu errei? Ele falou: não, no mercado nada, mas você tá namorando a filha do dono, você é louco. Aí eles mandaram embora na hora. Mas aí por bem, aquele tempo ainda, né, nada de SMS, nada muito digital, continuamos namorando escondido. Para finalizar, para encurtar, para resumir, hoje nós temos um casal de filhos. Ela, na verdade, na época, hoje eu tenho uma filha com 13 anos e o Lohan com 8 anos. E na época que eu comecei a namorar ela, ela tinha 12 anos para 13 e eu 17. E aí, como a vida devolve tudo, como falamos, né, Dani? Eu dou razão demais pro meu sogro. Hoje eu dou muita razão. Mas assim, foi uma história muito bonita e está sendo até hoje. Nós estamos 26 anos juntos. Eu fiquei 25 anos, tenho 26 anos no varejo, tenho 43 anos de vida e 26 dedicados ao varejo. Então eu fiquei 25 anos na empresa, galguei por todos os cargos, trabalhei quando eu retornei, porque depois da ruptura, nós nos casamos, aí conversei com meu sogro, nos alinhamos, conversamos bem, teve aceitação e eu voltei para a operação. E quando eu voltei, ele falou: olha, não tem nenhum cargo de liderança para ti aqui. Eu falei: Isaías, eu nem tô apto a ser líder. E eu não quero tirar o espaço de ninguém que tem mais competência que mim, que eu no caso. Aí ele falou: olha, bacana, só tem a frente de caixa. Então depois eu voltei como operador, fiscal de caixa, passei por todos os departamentos da loja, inclusive balcão de açougue, frios, FLV, padaria, gerente de todos os departamentos, gerente da mercearia, gerente do perecíveis e fui pro comercial, que é uma paixão minha, que é onde eu tô trabalhando nessa área hoje. E quando eu entrei no comercial, ele disse assim: olha, primeiro dia no comercial ele falou: duas coisas para te falar. Cuida dos meus fornecedores, que é um dos patrimônios maiores hoje, do comércio. E olha, coloca a humildade na frente da honra. Então ele me deu esse aprendizado e eu carrego comigo até hoje, tendo até muita empatia com os funcionários, me colocando, me condoendo, porque eu sei da dificuldade que é um balcão, a dificuldade que é o supermercado, o horário, de sair tarde da noite, me arrumar, pegar um ônibus e chegar até em casa, e talvez chegar em casa e ainda ter alguns problemas familiares. Então eu tenho muita empatia e eu fui muitas vezes questionado, julgado por isso, mas deu muito certo a minha vida.
E aí, voltando para o ambiente hoje presencial, eu tive eu tive um desafio para vir para São Paulo. Uma família também muito conhecida hoje na Zona Norte, que é o Bergamini. Em particular, nós tínhamos negócios internos, né? No caso, falando de fazendas, trocando informações. Questão de a fazenda hoje, tanto o Barracão quanto o Bergamini, é lógico que o Bergamini um pouco com um valor, com uma quantidade maior, mas nós geramos até a própria carne. Então nós temos confinamentos. O confinamento, a própria carne é comercializada nas lojas. Então a gente faz com que isso seja uma categoria destino. Nos papéis de categoria, a gente tenta fazer que quando remete a questão de carne, pense no Barracão e na Zona Norte, no Bergamini. E está trabalhando para isso. O Barracão vocês têm, é um frigorífico? O Barracão é a nossa loja, a loja da família, com 8 lojas hoje, em 5 cidades. E o Bergamini, quando eu vim para cá, que era São Paulo, no caso que é São Paulo, eu tive uma bela trajetória. Inclusive estava lá agora com o seu Odílio, que é o proprietário, o Egídio, todos os funcionários. Eu criei assim uma outra família, né? Estavam até falando da saudade que a gente estava. Só que a minha família em si, a minha esposa queria vir, estávamos bem instalados, mas a minha filha de 13 anos e o meu filho de 8, eles não queriam vir para cá, porque é do interior. E aí houve essa situação de falar, olha, eu não vou ficar aqui. Eu estava bem instalado, num lugar muito bonito, muito bom, mas assim, uma mesa com 12 lugares e só eu sentado. Falei, não, eu vou prezar pelo meu bem maior, que primeiro eu coloco Deus, depois a família. E depois os negócios. Então eu retornei para Bauru. Quando eu retornei, eu fui chamado para trabalhar na consultoria, para fazer alguns trabalhos iguais, em conjunto, com uma pessoa que me deu um norte danado, que é o André Luiz, né, da consultoria 5Ps. Nós temos alguns trabalhos em comuns e o Ariel, né, o head aqui da APAS, ele me abriu a porta de todas as regionais da APAS. Que tipo de trabalho, né? O que você compartilha de informação hoje com os varejistas? Legal. Como eu não estou mais ligado a nenhuma operação, a gente guardava muito ouro, né? Entre aspas, a gente falava muito de necessidades, particularidades, igual Procon, a gente sempre conversava, mas estratégia não, a gente não abria. E hoje, eu correndo todas as salas das regionais e tendo consultoria com alguns clientes, eu estou abrindo mais o meu conhecimento em relação ao comercial. Estratégias, direcionamento comercial, que envolve diretamente o operacional, formando gestores hoje comerciais e gestores operacionais. A gente acabou já com essa situação de falar que temos compradores, que temos gerentes. Isso é coisa do passado. O gerente ou um supervisor, antigamente a gente ia para uma loja, ou se tiver uma loja, a gente comenta que eu desço para a loja e começo a analisar, tem a telha de aranha, sujeira, a limpeza. Isso é essencial, mas já é passado. Nós temos que descer embasados, nós temos que ser gestores. Descer embasados, na onde está a necessidade. Estou perdendo venda aonde? Qual é o departamento? Qual é os produtos que mais perdem no FLV, no açougue? Fazer uma gestão. Então nós estamos formando líderes, gestores comerciais e operacionais. Então direcionando operacional juntamente com o comercial. Você ressaltou muito a importância das pessoas, do ser humano, né? O varejo, como qualquer... as empresas são feitas de pessoas, né? Como é que você trabalha essa questão das pessoas dentro do supermercado? Enfim, é uma dificuldade do varejo entender e lidar, né, com a capacidade humana, com as dificuldades, né? Eu imagino que é um desafio, né? Ô Dani, me fizeram umas perguntas esses dias, né, falando qual é o maior desafio do varejista, do supermercadista. É a concorrência? Não, não é a concorrência. A concorrência, ela é firme, ela nos faz aprender um pouco mais, a correr um pouco mais, né, tipo, alguém nos empurrando. Mas a maior dificuldade hoje é a mão de obra especializada, que é o ser humano. A gente vem perdendo muito com isso. Então, eu estava agora, fiz uma palestra aqui na APAS e encontrei alguns consultores amigos que fazem gestões de pessoas, que cuidam da parte humana. Essa questão do RH já é coisa também do passado. Eu acho que hoje, na empresa da família,
e aonde passei, eu tento implantar muito essa questão do GCH, gestão do capital humano. As pessoas hoje são essenciais. A gente não pode perder esse calor humano, essa atmosfera que faz a diferença são pessoas. Então a maior dificuldade hoje eu penso que é formar pessoas e a escola APAS vem com essa dinâmica, com essa intenção. Eu acho muito bacana, eu já participei de 12 e estou muito entusiasmado. Estou aprendendo todo dia. Formar é uma parte desse trabalho, mas como reter esses profissionais dentro do varejo, né? Dentro das lojas, que eu acho que é um desafio do setor, né? É um dos maiores também, por quê? Muitas vezes quando eu gosto de participar muito do calor humano, eu gosto de ficar na loja, gosto de participar das seleções de pessoas, gosto de ver currículo. E a gente percebe que a maioria das vezes é o primeiro emprego ou é o último. Esse meio é quem realmente quer trilhar uma carreira no varejo. Mas é muito complicado reter, por quê? Os horários são muito extremos, né? Não tem sábado, domingo, feriado. A nossa cadeia, o nosso setor, ele é muito exigente, cada vez mais. Antes abríamos loja e fechávamos domingo até meio-dia, de semana até às 7. Não consegue. Não é porque você não quer. A maioria, talvez até regional, falo por Bauru, fecharia às 7 horas. Mas tem os grandes players que entram na cidade, Tenda, Pão de Açúcar, Açaí, e eles não fecham. Então também os regionais não querem fechar, aonde aperta na questão da mão de obra. Talvez até por um valor menor, os nossos funcionários eles vão para outras empresas, mas tem uma qualidade de vida entre aspas, né? No sábado, talvez até meio-dia, num domingo mais livre. Então o problema que você falou é realmente reter a mão de obra. E não tem muita saída, né, Fernando, para essa questão, né? Porque o varejo tá é na cultura, né, dele, Sim, né? sim. Eu costumo falar que o varejo ele é muito dinâmico. Para mim, é um exemplo bem certo disso. Ele é um fio desencapado, na verdade dois, que fica dando choque a toda hora. Muitas vezes eu, com uma certa experiência falando de comercial, nós decidimos muita coisa em sala. Dani, a gente sai no corredor, o concorrente já faz uma ação, nós temos que voltar para a sala e resolver de novo. A mesma estratégia que estava falada tem que ser resolvida, talvez de uma hora, meia hora, tem que ser mudada inteira. Então o varejo ele é muito dinâmico. Então nós precisamos realmente de pessoas qualificadas e hoje nós estamos perdendo muito com isso. Tirando a questão das pessoas, né, dentro da loja, quais são outros setores que necessitam de muita atenção dentro do supermercado? Olha, eu falo que tem algumas situações que a gente, como experiência também, vem medindo e vem cada vez melhorando também o setor. De que forma? Aqueles carrinhos abandonados, por exemplo, quando a gente vai na frente de caixa, eu gosto muito, como falei, de operação, então eu analiso os carrinhos abandonados. 85% dos abandonos de carrinho é porque tem fila. E a gente começou a entender qual era o problema maior, que era a espera. E a gente tem uma mecânica, a consultoria, hoje eu posso direcionar tanto gerente, dono, proprietários, diretores comerciais e também operacionais, colocar assim uma métrica de 1 para cada 3 pessoas para serem atendidas. Não é que o operador de caixa tem que estar lá no banco esperando para poder abrir um caixa, mas tem que ter uma equipe de apoio, que isso melhorou muito. Os abandonos de carrinhos começaram a melhorar. Por quê? Quando eu encosto um carrinho, 2, o terceiro carrinho já começa a ficar chateado. Então eu abro um segundo caixa. Eu já abro um próximo caixa. Essa métrica, eu levo isso para dentro da loja, onde tem atendimentos. Por exemplo, açougue. Ele é bem requisitado, é uma situação que é um frescor. Então a pessoa não pode tocar muito e está quase sempre na loja. Então quando a gente analisa quantas pessoas estão esperando, a gente coloca um efetivo maior para atender. Então fica na média 1 para cada 3 clientes. Isso tem dado uma boa melhora para o consumidor. Então é atendimento. 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 E se a gente for, na verdade, analisar o comportamento do cliente, que isso quase a gente não faz, e os varejistas, eu me coloco como hoje, talvez até com um pouco mais de visão, nós fazemos e não paramos para fazer um laboratório de entender o comportamento do cliente. Se a gente analisar, tantos omnichannel hoje, não é só o mercado ou o concorrente vizinho, mas tem os deliveries, os e-commerce, tem até a própria banca do lado
do próprio mercado ou uma venda que tira a venda do próprio mercado hoje. E quando o cliente decide entrar na minha loja, menina do céu, eu tenho que estender o tapete vermelho para ele, porque ele passou, primeiro que ele não olhou nenhum canal digital, segundo, ele passou na frente de todos os meus concorrentes, e eu fiz um esforço danado para isso. Eu investi na mídia, eu investi para trazer em relação à publicidade, e talvez até no próprio produto, colocando abaixo de custo ou dentro do custo. E quando ele entra, quando eu vejo um carrinho abandonado, me dói o coração, porque ele fez uma escolha, ele falou, olha, eu quero ir até lá. E aí eu uso um termo que não é meu, é do head da APAS, o Ariel. Eu falei esse nome, ele falou, não, quem criou foi isso. Eu falei, não, então é seu. Ofertas Geradoras TBC. Sabe o que é TBC? Tira a bunda da cadeira. A hora que eu faço uma oferta bacana, o cara levanta da casa dele e fala, não, eu vou no barracão, ou eu falo com o Bergamini, porque eu trabalhei lá. Então essa geração de impulso, de trazer o cliente até a loja, e quando eu vejo um cliente sendo maltratado, é uma dor no coração, porque ele fez a opção de estar ali. Ele fez as compras, né? Perdeu tempo, comprou, entrou na fila. Eu, como consumidora, já passei por essa situação Pois é. algumas vezes. E a gente também fica chateado, porque você perdeu ali o seu tempo, né? Hoje a eficiência que a gente precisa, a Escola APAS vem entregando, tá? Eu estou num grupo lá de vários consultores, e cada um dentro de uma atividade, e que a gente vem, eu não conhecia esse mundo. Então esse ano eu comecei em fevereiro, o Ariel me deu a oportunidade, também junto com a consultoria, e de ser consultor APAS e de correr todas as regionais. E as salas com 30, 50, 60 pessoas, e são formadores de opiniões, e são pessoas que decidem na empresa onde trabalham. E a gente vê que ainda precisa de um auxílio. Mas hoje, com a Escola APAS, os consultores, eu posso me incluir que nós estamos formando profissionais que vão dar conta a futuro, viu? Como é que você vê a questão da tecnologia na frente de caixa? Vou te dar um exemplo, o self-checkout, por exemplo. A gente falou do atendimento. O brasileiro tem uma parcela dele maior, eu diria que gosta de ser atendido pessoalmente ainda. Ele prefere ter alguém, ter um operador de caixa. E tem aquela outra parcela, os mais jovens, que... Como é que você vê essa questão da tecnologia em relação ao atendimento? Isso é bom? Em algumas áreas da loja ela deve ajudar, né? Porque... Como é que você vê a tecnologia aí? É interessantíssimo. Teve uma parte muito ruim na nossa vida, né, que foi a pandemia, mas nós avançamos mais de 5 anos, eu falo, com relação à tecnologia, porque virou necessidade de ter um canal digital, um e-commerce, um delivery, então as pessoas se profissionalizaram com isso. Mas a empatia, o calor humano, eu acho que nunca vai perder. E para você ter noção, lá no exterior já estão falando até de caixa lento, não é caixa rápido. Talvez com a pandemia, não é só para senhora ou para senhores, até para o público jovem. Esse caixa lento é onde a pessoa para conversar com o operador de caixa, para falar um pouco, porque assim, no interior é um pouco mais, né? Eu tenho essas duas experiências, tanto capital quanto interior. No interior, quando você pega a dona Palmirinha, ela adora conversar. Ela vai no mercado, talvez nem para comprar, mas ela vai para conversar, para se, né, encontrar pessoas. E aí então tá criando lá o caixa lento. E eu acho muito bacana implantar isso nas lojas para dar atenção a esse povo. Quando a gente se volta para dentro da loja, né? Questão de mix, sortimento, trabalho em gôndola, merchandising. Planograma. Como é que quais os desafios desse campo, né? Olha, a consultoria hoje, a gente é muito rico nessa parte. Obrigado até pela pergunta. Nós fazemos uma gestão de mix com embasamento em rentabilidade, gerar lucro para o supermercadista. Com uma base de mais de 2.000 lojas, temos algumas médias, né? E acredite, a última até que entregamos, não vou falar nome, lógico, mas uma rede muito grande, quando um mix, um exemplo, de 10.000 itens, que é uma média do mercado hoje, você acredita que 25%, sendo um quarto, 2.500 itens, perfazem 1% da venda. E muitas vezes ninguém sabe.
Então, 1/4 da minha quantidade de produtos faz 1% da minha venda. É muito produto, é muito dinheiro para fazer uma baixíssima venda. E a gente vem hoje com essa expertise de mostrar, analisar, fazer uma gestão do mix, uma análise de corte. Trabalhamos com a divisão mercadológica em 3 níveis, tá? Seção, grupo, subgrupo. O subgrupo ele compõe em 500 subgrupos. Eu faço uma alusão para um bom entendimento rápido, que eu sou caipira, gosto de fazenda e tal, e de gado. Então, se nós temos 500 subgrupos, quando eu pergunto para o supermercadista, o dono ou o próprio gestor da pasta, quais são os grupos que fazem 50% da tua venda? Engasga. Aí eu vou para uma fazenda, remeto para uma fazenda. Eu tenho 500 vacas. Nessas 500 vaquinhas na fazenda, o seu Zé que toma conta, sem muito estudo, ele produz 10 mil litros de leite por dia. Aí, quantas vaquinhas produzem 5 mil litros? É lógico que é uma alusão, mas eu remetendo isso para o mercado, né? Faturamento de 10 milhões. Quantos grupos fazem 5 milhões? Quantas vaquinhas produzem 5 mil litros? 20 vacas. De 500, 20 grupos do nosso varejo fazem 50%. E o nosso gestor, o dono, não sabe. Aí eu vou falar com o seu Zé da Fazenda. Não, mas ó, é a pipoca, é a mimosa, é a bandeira, é a paçoca. Ele sabe o nome e separa elas. Nós, como gestores comerciais, temos que fazer isso. Entender quem são os grupos que mais nos dá faturamento, rentabilidade também, e falar, olha, esses são os fornecedores, esses são os grupos, esses são os produtos. E como é que está na área de venda? Como é que está a minha precificação em relação a isso? Então a gente vem trazendo isso, fazendo essa gestão, primeiro, trazendo de 15% a 20% do valor do estoque parado para o bolso do dono e também direcionando na questão do mix ideal. Como é que você vê a questão da concorrência dos grandes players, né, no setor dos supermercados? E de que maneira precificar direito? Isso pode ajudar as empresas regionais, né, a realmente ficarem competitivas? Por que é importante você ter a sua operação muito bem definida, detalhada, em relação à concorrência, né, dos grandes players? Olha, a concorrência, ela nos direciona também. Nos produtos, nós classificamos curva A, B, C e D. Cada um com um percentual. Na curva A, com 50%. E nenhuma operação que eu trabalhei, eu deixava ninguém trabalhar com valor menor do que a concorrência na curva D. Por exemplo, vassoura. Quantas vezes compramos vassoura no ano? Não tem elasticidade. E muitas vezes nossos mercadistas, nossos gestores, colocam ofertas. Não adianta, está perdendo dinheiro. Um produto riquíssimo que está entre os 10 primeiros, com valor agregado alto e margem, faturamento, lucro, rentabilidade altíssima, o pão francês. Não precisa fazer oferta de pão francês. Não precisa. Tu vai lá, eu tenho lá R$14,99. E aí eu abaixo o preço. R$14,99 tu vai lá, Dani, e pede pro atendente, me dá 5 pães. Aí tu coloca lá a R$8,99 o pão. Tu vai fazer o que quando chega no balcão? Me dá 5 pães. Eu não vou comprar mais porque o preço está menor. Eu vou comprar minha necessidade. Eu perdi quantidade, eu perdi faturamento. Existe uma situação que é a árvore da decisão. São 2 pilares, preço ou qualidade. O pão francês é qualidade. E assim, me perdoa falar, mas é um fornecedor, uma pessoa que mostrou para mim que hoje tem muito, que é a Marques Pan, que está aqui na feira e que vem dando muito resultado. Então ele sim entrega a qualidade. Não adianta tu ter um pão ruim e colocar preço bom. Não vai levar. Se tu colocar um produto bom, pode pôr preço. Que a árvore da decisão é a qualidade. Então eu acho que hoje a gente tem que tomar muito cuidado em decidir ofertas em relação a isso. E a concorrência, nós temos que estar sempre precificando de acordo. Mas curva A. O A é os produtos essenciais, notáveis, que o cliente sabe. Mas aqueles outros que a gente pode ganhar dinheiro, eu tenho estratégia. Obrigada, viu, Fernanda? Você quer ressaltar algum aspecto que eu não perguntei para você? Sobre varejo, alguma dica? Não, você foi perfeita. Você, sem saber muito, a gente falou muito da família, falou estrategicamente, falou de conceitos. Obrigado, Dani.
Eu que Obrigado pela agradeço a oportunidade, sua obrigado a presença. Cristiano, obrigado a vocês. Foi ótimo, obrigada, viu? Até a Eu próxima. agradeço. Até mais. Eu sempre falo, aí eu só um finalizar. Eu tô aprendendo há 26 anos e estou aprendendo. Então eu tenho uma frase que falo: trabalhar com varejo é aprender todos os dias. E estou aprendendo. É verdade. Obrigado, Obrigada, viu? Valeu.